Bom, então estamos aqui hoje com a Tereza Postigo. Nós vamos falar um pouco de história, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de muita coisa boa e temos certeza que o que vai ser dito aqui vai ser muito aproveitado por você na sua vida, nos seus negócios, até porque são experiências de pessoas que viveram, viveram e fizeram acontecer. Tereza, fala aí pra gente de você. Quem é a Tereza Postigo? Tereza Postigo, boa pergunta. Quem é, né? Às vezes a gente já se identifica como, eu sou empresária, sou. Tereza Postigo é uma pessoa que ama viver. Eu sempre falo que o dia que a vida, que a morte vier para me buscar, eu vou estar resistente sem querer ir. Posso estar com 90 anos. Então eu me identifico como uma pessoa que ama viver. E estou aprendendo a me divertir nesse percurso. Então, antes de ser empresária, de ser esposa, de ser mãe, de ser avó, eu sou uma pessoa que ama viver. Cara, isso é interessante porque a vida ela é feita de muitas nuances. Um dia você amanhece filha, no outro dia você amanhece mãe, e agora você está vivendo essa experiência de ser avó. Ai, que é uma delícia. E está chegando mais um neto, não é Mais isso? um, tá E como é que chegando. está sendo essa expectativa? Eu vejo que o celular não para, O e você fica na celular, gente, expectativa, eu pus no silencioso, mas você vê que ele tá aqui, ó, sim, viradinho para cima, pertinho porque aqui, a qualquer minha coisa, filha, a caçula, está gravidíssima em Palmas. Então, a hora que ela falar, mãe, eu tenho que entrar no carro e tchuf, ir para Palmas. muito bem. E tá sendo emocionante. Essa mesma coisa se repete nos negócios com a gente? Sim, se repete, se Essa, repete. você acha que como a gente é em uma coisa, a gente é em todas as outras coisas? Eu Você acho. acredita Eu acho nisso? que como eu tenho as minhas atitudes em uma área da minha vida, ela vai se replicar nas outras áreas, né? Eu vejo dessa forma na minha vida. Tipo aquela pessoa que acorda de manhã e deixa tudo bagunçado. A minha impressão é que a vida dessa pessoa vai ser toda bagunçada. Ah, eu só não arrumei a minha cama. Se você não consegue arrumar a sua cama, provavelmente não vai conseguir arrumar outras coisas também. Eu penso assim. E tem uma história curiosa que eu acho que as pessoas também gostariam de saber. A Tereza morou um tempo nos Estados Unidos, É um bom tempo. um bom tempo. Como é que era a vida nos Estados Unidos? O que você fazia naquele lugar? Cara, o que os brasileiros, a maior parte faz quando muda, né? Tipo, quando meus filhos eram pequenos, né? Nós morávamos em Brasília e meu marido sempre queria ir. E de repente, eu nunca quis. E de repente eu quis também. Várias coisas foram acontecendo. Era uma época muito complexa no Brasil. Foi em 99, quando nós mudamos para os Estados Unidos. Agosto de Bem 99. ali próximo do Plano Real, ali tinha uns Tava 4, 5 anos do Plano Real. toda aquela instabilidade, né? E aí eu falei, bora, bora. E aí a gente vendeu uma casa que a gente tinha, organizamos as coisas dos nossos filhos, né? Minha caçula tinha 5 para 6, ela faria 6 em setembro. O Samuel, que é o do meio, tinha 8 e o Fred, mais velho, tinha 10. E lá fomos nós. E tínhamos alguns amigos lá e acabamos indo morar na Pensilvânia, que é um estado assim, que não tem grandes atrativos. É um estado muito antigo, né? Mas foi muito bom. Foi bacana, foi uma temporada boa. A gente morou de 99 a 2009. Voltamos em. O meu filho mais velho, inclusive, uma coisa que. Tem coisa que parece que a gente não combina, mas acontece. Quando o meu filho mais velho voltou, ele tinha 20 anos, né? E ele voltou no mesmo dia que ele foi. Quando ele chegou no Brasil, porque ele voltou antes, porque ele ia fazer o curso de piloto e já tinha data para começar, quando ele voltou, ele se atentou. Ele passou, tinha naquele momento que ele tinha 20 anos, ele tinha passado exatamente 10 nos Estados Unidos e 10 no Brasil. Ele estava voltando no mesmo dia que ele foi. Engraçado, né? É muito interessante É. isso. E eu voltei em novembro com o Samuel e Johanna e meu marido voltou em dezembro. Ficou lá organizando, vendendo casa, enfim. E aí logo você veio para Araguaína ou você ficou um Não, tempo para poder descobrir Araguaína? a gente voltou, porque nós moramos 10 anos lá sem vir ao Brasil, porque logo que a gente mudou para os Estados Unidos, entrando com aquele processo de legalização, e um monte de gente me pergunta, vocês não legalizaram?
nosso green card não saiu. A gente passou 10 anos tentando muito, gastando assim horrores. E você perguntou o que eu fazia, né? Eu não Isso. falei, O que gente. você Eu fazia. limpava a casa nos Estados Unidos. Eu era faxineira, e diga-se de passagem, eu era a melhor faxineira. E como é que foi essa história de pastorear uma igreja? Também, Como é que foi esse negócio? Como é que surgiu isso? Engraçado, quando foi para ir para os Estados Unidos, pouco antes nós estávamos né, conversando e tinha um pastor no meio, nós estávamos em Morrinhos, na casa do meu pai, passeando, e ele falou, eu te vejo pregando nos Estados Unidos. Eu nunca contei essa história para ninguém, que está sendo primeiro, viu? Gente, não conta para ninguém, tá? Pode deixar. E aí... Ninguém vai saber. E aí ele orou e falou que me via pregando em inglês. E naquele momento eu ainda não tinha perspectiva de ir para os Estados Unidos. Nós éramos evangélicos naquela época, muito firmes na igreja, muito atuantes, né? E aí, pouco tempo depois, as coisas mudaram, nós fomos, e lá nós chegamos e fomos para uma igreja brasileira, de um amigo, que ele ainda mora lá, nos Estados Unidos, tem um projeto muito bacana lá. E aí nós fomos para essa igreja e começamos a participar com muita intensidade. Eu sempre sou muito intensa naquilo que eu faço, não sei se isso é uma qualidade ou um defeito. E aí eu comecei a participar com muita intensidade e acabamos sendo ungindo pastores lá, meu esposo e eu levei isso muito a sério. E assim, eu trabalhava e pastoreava junto com esse pastor, né, que era o senior pastor da igreja. Era uma igreja brasileira, mas tínhamos membros americanos, inclusive um pastor americano. Tínhamos um culto americano, né, que era com esse pastor americano, que era em inglês e tal. Então, assim, uma igreja com uma diversidade bem bacana. E ficamos lá um bom tempo, até que nós então saímos e fomos para uma igreja americana. Lá eu não pastoreei, mas eu fiquei muito atuante também, com muita intensidade. E preguei inglês algumas vezes, e enfim, eu desenvolvi bem o inglês, né? Eu fiz uma prova antes de voltar para o Brasil. Quando eu voltei, eu dei aula de inglês por um período. Então era isso. Meu marido tinha uma firma de reforma. Né? Esse lance de... Como é que são as culturas? Um país que é completamente diferente do nosso, um país que tem uma visão de mundo sobre liberdade, sobre uma série de coisas completamente diferente daquilo que nós enxergamos. Como é que é viver a realidade do Brasil e chegar nos Estados Unidos, viver essa realidade, depois na Europa, na Alemanha, nos países que você conheceu ali na Europa? Como é que é essa diversidade geográfica e histórica? E cultural, né? Eu gosto muito de observar, né? E assim, os Estados Unidos tem muita coisa que parece com o Brasil, né? Lá nós tínhamos muitos brasileiros que a gente tinha, então participava muito dessa cultura brasileira lá. E a gente também tinha muitos contatos com americanos. Eu só trabalhava com americanos, eu estudava, né? E, enfim. E é bem interessante a gente ver como as pessoas, no fundo, são muito parecidas. Independente da cultura, o ser humano ele vai ser ser humano em qualquer lugar. Né? Se bem que tem algumas coisas na cultura americana que são extremamente admiráveis. Por exemplo, a pontualidade, a transparência. Tipo, se eu for na casa de um americano e ele não estiver pronto para me receber, ou eu não tiver combinado, ele vai abrir a porta e vai falar, não vou te receber hoje. E tá tudo certo. Se alguém fizer isso aqui no Brasil, cara, o mundo cai. A amizade acaba. Cortei. 3, 2, 1, não somos mais amigos, né? Então, assim, você vê que tem essa coisa de ser muito transparente. E também essa coisa de você ter mais tranquilidade, porque o americano, não americano todos, mas você deixa a sua bolsa. Eu perdi minha bolsa no Walmart da vida e voltei 40 minutos depois e minha bolsa estava pendurada exatamente no mesmo lugar. Isso provavelmente não aconteceria no Brasil. Não aconteceria. E uma coisa que eu acho interessante na Europa, nos Estados Unidos, é essa coisa essa praticidade que as pessoas têm. Um amigo me contou uma história que para ele foi uma história triste, né? E aí eu pensei, eu acho que eu tinha que ter vivido nesse lugar. Porque assim, no Brasil, se alguém convida você para alguma coisa,
normalmente as pessoas falam assim, não, pode deixar que eu vou, né? E nesses países, nesses lugares, quando você fala que vai, você efetivamente firmou um compromisso. Sim. Não é aquela coisa de dizer que vai para se livrar do momento. Aham. Não, quando você diz que vai, É efetivamente porque você vai. é porque você vai. E quando você diz que não vai, tá tudo certo. Tá tudo Tipo, ele falou assim, olha, eu cheguei todo feliz lá na escola, era numa escola que ele estava trabalhando, e aí tinha uns colegas de trabalho, e aí ele disse que o aniversário dele seria tal dia, e que ele queria que aqueles amigos fossem para esse evento, para esse aniversário. E alguns deles disseram que não iam. E ele ficou muito triste, né? Puxa vida, eu estou fazendo uma festa, convidei esses caras e eles não vão. Disseram para mim que não vão. Ele disse, no primeiro momento, Austin, eu achei que eles estavam dizendo não, mas que eles iam fazer uma surpresa. Não, Não, faz não. não tem isso. Não tem essa coisa. Não aconteceu, não rolou. Então, como é que você encarou esses fatos lá nos Estados Unidos? Eu encarei com muita tranquilidade, porque antes de ir para lá eu já pensava mais ou menos desse jeito, Aham, entendeu? aham. Você vê hoje no Brasil, de uns anos para cá que começou. Se você vai num lugar, tem ali para você confirmar, né? Sim, Estados sim. Unidos isso é normal. Aham. E eu antes mesmo eu já era muito assim, se eu marquei um compromisso, tá marcado. Uhum. Então eu já tinha meio que isso na minha cabeça, né? E chegar lá foi só afinar mais ainda isso Isso. aí. Aí você vai para os Estados Unidos, você fica esse tempo, trabalha com limpeza, Pastorear, administra uma igreja, vai pastorear uma igreja, pessoas ali, família. famílias, família e tal. Aí você volta para o Brasil. Como é que foi esse lance de montar negócios? Foi um processo, né? Porque assim, voltar para o Brasil foi uma coisa que nós escolhemos, mas eu não queria. Eu relutei muito. Entendi. Mas Relutou para ir, mas aí foi, e depois não queria depois para voltar. voltar, não queria mais. Interessante isso. Não queria, mas por quê? Já tínhamos esgotado é, tudo que a gente tinha que fazer no sentido de pegar finalizar a nossa legalização nos Estados Unidos. O nosso processo passou por vários problemas lá, a questão do nossa legalização, né? Uhum. E chegou num momento, eu falo que nos Estados Unidos tudo funciona muito bem, menos processo migratório, é muito Ah, complicado. E aí, o meu marido tinha licença para trabalhar, nós tínhamos driver's license, né, que é a carteira de motorista, que é fundamental lá você ter. E nós tínhamos tudo isso e os nossos filhos estavam o nosso processo em algum momento ele se desvencilhou. Então, do meu marido e o meu, ele estava num estágio mais adiantado e o das crianças estava lá atrás. E o meu mais velho já estava com 20, né? E queria ser piloto. E nos Estados Unidos ele não ia poder ser piloto. Por causa uhum. depois do atentado das torres, para você ser piloto nos Estados Unidos, meu Deus, você tem que já estar legalizado, cidadão, eu não me lembro exatamente quantos anos, então isso já estava começando a prejudicar. O do meio já estava terminando o high school, então ele tinha que ir para a faculdade, isso, a falta do documento iria dificultar. E a minha caçula ainda estava no processo, né? E aí eu não queria voltar, mas aí nós decidimos voltar porque entendemos que para eles seria o melhor. E eu não ia mandar meus filhos para o Brasil. Tem muita gente que faz isso, mas eu jamais faria isso. Mandar meus filhos para o Brasil e ficar lá trabalhando, porque nós fomos juntos e se tiver que ir embora, vai a reca toda, vai Aham. todo mundo. Sim, sim. E daí a gente decidiu voltar e fomos para Florianópolis. Meu filho foi fazer o curso de piloto e a gente voltou assim, sabe, naquela coisa de, meu Deus, e agora? O que é o Brasil depois de 10 anos? Né? Muita coisa muda, 10 Uma rua, anos né? Uma rua muda, cara, muita tudo coisa. Eu muda. fui, o Brasil era uma coisa, eu voltei, o Brasil era outra coisa, né? Então foram 10 anos assim. E a gente voltou meio que perdido, né? Meu esposo e eu. E o meu irmão mais velho, ele tinha uma casa em Florianópolis, que lugar chato, né, gente? Aí ele falou, Teca, que a minha família me chama de Teca, né? Aham. Teca, passa a temporada que você quiser em Floripa, a casa tá lá, tá vazia. Assim, era um condomínio de frente pro mar, um lugar Nossa, que vida lindo difícil. na ilha. Aí eu falei, ai meu Deus, agora não tem jeito, não, vou ter que ir mesmo.
E daí nós fomos, eu, Ricardo, Samuel e Bombom, né? Que é minha caçula. Aham. E o Fred já estava fora, e daí a gente passou uma temporada lá. Meu marido não se adaptou em Floripa e até hoje eu não consigo entender como uma pessoa não se adapta em Florianópolis, Aham. mas ele não se Cada um é adaptou, cada quem. Cada um é né? cada quem. E aí ele foi para Nápoles, fez o curso de corretor, que ele não tinha, e teve um lançamento, ia ter um lançamento do edifício Terracota aqui em Araguaína. E daí a construtora, né, chamou ele para vir cuidar dessa parte comercial. Foi aí que aconteceu Araguaína na nossa vida. E eu estava em Floripa nessa época. Eu fiquei lá e ele, né, fez o curso, veio, iniciou para eu poder vir. Chegou em Araguaína, fincou as bases em Araguaína, montou a Postigo, e aí isso se expandiu para um correspondente bancário também, Também, né? Caixa. E, e como é que é tudo isso hoje, você e a sua família toda envolvida nesse processo, e agora também com a Supera. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente de Supera, porque é um segmento totalmente é Totalmente. atípico de tudo que você já fez. E como é que foi isso? Montar a Postigo e se tornar referência aqui na nossa cidade, no ramo imobiliário. Washington foi um processo, né? Como tudo na vida da gente. Quando eu vim para o Brasil, eu dava aula de inglês. E eu costumava dizer que eu não sabia vender pirulito para criança. Eu achava que eu era péssima vendedora. E meu marido chegou em Araguaína, precisava de pessoas para ajudar, porque Araguaína naquela época, 2011, as pessoas não sabiam o que era comprar um imóvel na planta. Não era algo comum, Sim, né? Nem corretores para não era nem trabalhar, cultural. não era. As pessoas falavam, que Araguaína? Prédio Araguaína, está louco? Araguainense não gosta de apartamento, ninguém aqui é É, passarinho para morar em gaiola, isso, ouvimos isso muitas vezes. E aí ele virou e falou, bem, você vai ter que tirar seu Cresce e vir me ajudar. Você tá de brincadeira comigo, né? Eu não sei vender pirulito para criança. E aí eu tirei o Cresce e vim para Araguaína para ajudá-lo. A gente, né, eu vim com o Samuel e Johanna e ele já estava aqui. E a minha primeira experiência de venda, o primeiro apartamento que eu vendi no Terracota, um andar alto, meu marido viajou e eu fiquei sozinha lá onde era o apartamento modelo. E chegou esse cliente para comprar. Cara, eu queria sumir naquela hora que o pessoal chegou, porque eles vieram para comprar. Eu estava com dengue. Foi em fevereiro de 2012. Eu estava com dengue e eu falei, meu Deus, como é que eu faço? Eu não sei vender. E eu vendi. que E aí bom. foi a primeira venda que eu fiz na minha vida. Foi um apartamento no Terracota e eu estava dengosa. Uma coisa que você precisa entender na vida é que você pode ser aquilo que você quiser ser. Isso é bíblico. Está lá em Provérbios, diz que o homem é aquilo que ele pensa no seu coração. Uhum. Né? Então, quando você decide toda essa transição que a Teresa teve que fazer na vida dela, todas essa multidão de processos, não deve ter sido fácil. Nós estamos aqui falando lampejos de tudo isso, mas o que acontece no meio de tudo isso? Acontece você colocar Deus em todas as coisas que você faz. E é importante você entender que quando você tem uma ideia, um sonho, isso tudo tem que ser projetado, isso tudo tem que ser planilhado, isso tudo tem que ser organizado para que aconteça próximo daquilo que você planejou. Porque até uma casa, quando você planeja, ela vai tendo alterações no longo do percurso, ao longo da construção. E a vida também é dessa forma. Então a gente vai entrar no momento agora da nossa conversa, que é um momento mais uma pegada de negócio. É o momento em que nós vamos conhecer um lado da Teresa organizando coisas, estruturando coisas, sendo líder de empresa. E aí eu quero exatamente saber sobre isso. Como é que é esse lance de liderar pessoas? De onde que você tirou essa coisa de ser líder, de tomar frente, de chegar junto, de fazer acontecer? Como é que é isso para você?
Na verdade, eu não planejei ser líder. As coisas foram acontecendo. Eu falo que a vida é o que acontece enquanto a gente faz planos, Uhum. né? Porque a gente faz os planos, claro. Sim. Quando a gente veio, vamos vender o terracota, e a minha ideia era ir embora de Araguaína. Daí veio o Portinari, que estava travado nas vendas. Nós fizemos as vendas, lançou um apartamento, um prédio de apartamentos lá no setor noroeste. Aí a gente vendeu. Então, naquela época que não se vendia apartamento em Araguaína, nós vendemos 3 prédios, Terracota, Portinari e o Condomínio Ideal, Uhum. né? E daí foi quando eu falei, uai, eu acho que vai dar certo esse negócio. Pareço mineira, mas não sou. E aí eu falei, não, acho que vai dar certo. E aí a gente então começou a estruturar a questão da imobiliária. E aí quando você começa, as pessoas vão se juntando a você, porque eu acho que aquilo que você vai planejando ao longo do caminho vai agregando pessoas. E a gente foi agregando pessoas, a imobiliária cresceu, veio correspondente, né? E as coisas vão mudando na vida da gente. Eu acho que a vida da gente ela é feita por fases, né? E a gente tem que viver com intensidade cada fase. E é isso que eu tenho tentado aprender na minha vida, a viver as fases com intensidade. O que você diria hoje para uma pessoa que quer começar um negócio? Que Olha, quer iniciar essa jornada do empreender? O que você diria para uma tenha pessoa? certeza do que quer fazer, porque empreender não é fácil. Empreender no Brasil é uma tarefa complexa. E eu acho que a pessoa tem que ter certeza, porque virão momentos onde você vai querer desistir. Vai falar, não, não vale a pena, vou, né? Só que quando você tem certeza, você coloca um alvo e você fala, eu quero chegar lá, a gente tem que, estou aqui, quero chegar aqui, o que que eu tenho que fazer para chegar lá? Estabelecer as metas. Você acredita que conexões são importantes nesse processo? Muito. Eu falo que networking é tudo, Washington, sabe? E não é aquele networking, porque hoje as pessoas querem se conectar com as outras pelo puro interesse de querer tirar algo. Uhum. Eu gosto de me conectar com as pessoas porque eu acho que eu também posso contribuir, eu quero aprender. Então, assim, eu procuro me conectar muito com as pessoas. Eu amo estar no meio de gente, porque é nesse lugar que a gente aprende, sabe? É escutar a experiência do outro, é aprender a ouvir. Eu acho que é uma coisa que a gente está perdendo, né? A capacidade de olhar no olho e de ouvir o que a pessoa tem para ensinar. E não é esse se conectar só porque vou me conectar com o Washington, porque, poxa, o Washington ele vai poder me dar esse benefício. Uhum. Me conectar com o Washington por causa da pessoa que o Washington é. E o que eu posso aprender com essa pessoa que já está lá na frente? Eu acho que isso é fundamental. E os fracassos? A gente tem, todo mundo tem um monte, né? E o que você acha que é o fracasso? Para você, o fracasso é o quê? O fracasso significa o quê? Para mim, o fracasso é eu estabeleci algo e eu não consegui alcançar. Só que eu acho que o fracasso, ele sempre vai me levar para um outro lugar. Se eu fracassei aqui, eu não tenho que ver isso como um ponto final na minha vida. Quando não deu certo nossa legalização nos Estados Unidos, aquilo para mim foi um momento de fracasso. Passei 10 anos pagando caro, advogado e processo. Então, assim, eu poderia ter entendido aquilo como um momento de deu tudo errado, vou voltar para o Brasil, tipo, né, derrotada. Eu não me vi dessa forma. Eu vi, não, eu vou voltar para o Brasil, então o que eu vou fazer no Brasil? Eu vou ser a melhor naquilo que eu for fazer. E fui dar aula de inglês numa escola e eu me tornei a melhor professora de inglês naquela escola. Por quê? Porque eu via, não é porque deu errado lá que eu vou deixar de dar menos de mim mesma aqui. E a mesma coisa quando eu vim para Araguaína. Então, padrões de excelência, quando você enxergou isso nos Estados Unidos, você falou, é possível ter padrões de excelência no meu país. É possível ter padrão de excelência em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não adianta. Quando eu falei que eu era a melhor faxineira, é porque eu me esforçava. E realmente, se eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor. E quando eu fazia faxina, e quando eu vim embora, teve um monte de gente que falou, Tereza, não vou arrumar ninguém que faz igual você. As pessoas que eu trabalhei, a maioria eu trabalhei no mínimo 6 anos lá, nas mesmas casas. Entendi. Entendeu? Teve casa que eu trabalhei do mês que eu cheguei nos Estados Unidos até o meu último dia antes de vir embora. 10 anos. Então, assim, por quê? Porque, poxa, não é porque eu estava ali limpando uma casa nos Estados Unidos que isso me fazia menor.
ou fazer, vou fazer de qualquer jeito, porque americano não se importa muito. E realmente tem muitos que não se importam, mas eu me importo. Então não é o que o outro vai pensar, é como eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então você pensa assim, o que eu faço tem relevância. Com certeza. Logo, o que eu faço tem que ser bem feito. E se é bem feito, é reconhecido ou pode não ser reconhecido. O importante é o que eu deixo com o que eu faço. E a minha consciência dentro daquilo que eu fiz. Eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor. Entendi. E essa coisa de fazer o que tem que ser feito, isso é coisa de gente grande. Eu acho que sim. Né? Isso é coisa de gente grande. Por quê? Criança reclama, criança não quer fazer, mas gente grande não tem porquê, não tem como não fazer. Gente grande tem que fazer. E assim, a gente não tem que deitar no chão e espernear se deu errado. A gente pode até ter esse momento, né? Que a gente desespera, né? Tipo, quando eu voltei para o Brasil, eu quis entrar num momento de depressão, né? Logo depois minha mãe faleceu, mudei para Araguaína, quer dizer, meus filhos saíram de casa, os 3, que aí logo que eu vim, Samuel e Johanna saíram de casa. Então foram muitas mudanças. Deu vontade em muitos momentos, sim, de entrar naquela posição fetal e ficar lá, porque é cômodo, né? Só que eu tenho que sacudir a poeira, porque esse não é o meu lugar. Você falou uma palavra-chave, mudança. Nós falamos de fracasso e agora vamos falar um pouquinho de mudança. O que é esse lance da mudança? O que acontece quando você precisa mudar? Né? Você falou que no momento em que você teve que vir embora dos Estados Unidos para o Brasil, teve que voltar, mesmo indo para Floripa, aquele lugar lindo, maravilhoso. Mesmo indo para lá, você teve um momento de se deprimir, de ficar pensando, puxa, estava tudo muito bom, mesmo não tendo visto, mesmo não tendo conseguindo as coisas que eu queria, precisava conseguir, mas era muito bom. Como é que foi essa coisa? Quebrar, arrebentar a ponte de lá e vir? Como é que foi isso, essa mudança? O que essa mudança causou em você? Eu cresci muito com a volta para o Brasil. Eu sinto que eu cresci, eu desenvolvi. E vir para Araguaína parece que foi um processo. Foi abrindo a visão, né? Coisas que eu pensei que eu jamais seria capaz de fazer, igual eu falava que eu não vendia. Eu comecei a vender muito, né? E aí partir para o correspondente, as coisas vão acontecendo. Mas as coisas só acontecem quando eu estou no caminho. Se eu ficar parada esperando, não vai rolar. Então eu acho que é o processo de estar. Eu acho que nós, como seres humanos, a gente está em constante mudança, né? Ou pelo menos deveríamos estar em constante evolução. Né? Então eu sempre digo, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, nem que seja uma vírgula melhor. Hoje, a Tereza de hoje, ela tem que ser algo melhor do que ontem. E amanhã tem que ser melhor do que hoje. Eu acho que esse processo de evolução, ele faz a gente crescer, né? Esse negócio que você falou aí me fez lembrar uma frase que a gente viu aqui agorinha e você ficou assim, você ficou chateada com aquela frase. Tudo que é seu vai vir até você. Sim. Me fala disso. É muito bom, né? Pensar. E assim, é muito fácil, né? Pensar, Deus já escreveu ali e agora é só esperar acontecer. Não é assim que funciona. Para mim. Porque você ficou 10 anos tentando pegar um visto que era tido como certo. Era tido. Foi em muitos momentos na nossa vida, os advogados, não tem como dar errado. Entendi. E aí não deu. E deu errado. E assim, e se eu fosse parar para pensar, aquele pastor lá atrás, que virou e falou assim, eu te vejo pregando em inglês. E de fato eu preguei em inglês, eu preguei em português, só não preguei em espanhol porque eu não sei. Até hoje não aprendi. Mas se eu ficasse só esperando, não, isso vai, né? Não, eu tenho que correr atrás. E lá atrás eu podia olhar e falar, não, mas eu tinha que estar até hoje nos Estados Unidos, porque a promessa era essa. Aí eu não sei se aquele pastor falou da cabeça dele ou da onde que surgiu aquela ideia. Só que tá bom, chegou um momento que não era mais aquilo. Então...
vou fazer o que eu tiver que fazer. Eu costumo sempre lembrar da história de Abraão e Ló. Eles foram juntos numa jornada, chegou a determinado ponto do negócio deles dois, eles cresceram tanto que a partir daquele momento não dava mais para eles seguirem juntos. E aí Abraão chega e fala para Ló, cara, é o seguinte, se você for para lá, eu vou para o lado oposto. Para qualquer lado que você for, eu vou para o lado exatamente oposto. Então, às vezes, as coisas acontecem dessa forma para colocar você exatamente no lugar que você precisa estar. Mas eu não acredito, sabe, nessa coisa de, Deus já escreveu tudo que vai acontecer na minha vida. Eu penso hoje, depois de toda a minha vivência, é que as coisas vão sendo escritas ao longo da caminhada. Ao longo da caminhada. Sabe? Eu vejo dessa forma. Eu não acredito que, Deus escreveu que tal dia eu ia, tal dia eu voltava, sabe? Eu poderia simplesmente ter continuado lá, e aí? Entendeu? Eu penso que a minha vida ela vai sendo escrita ao longo da minha caminhada. E quem escreve essa caminhada, claro, não estou tirando o poder de Deus de mudar qualquer circunstância, mas dentro daquilo que eu posso escolher, eu escrevo a minha caminhada. Eu posso hoje virar e falar, não quero mais nada do que eu estou fazendo. E aí? Eu decidi não querer. Decidi não querer, exatamente. Né? Então eu vejo que a minha vida ela vai sendo escrita como uma página em branco. Eu vejo todos os dias eu tenho uma página em branco e quem vai escrever nessa página sou eu. Network, marketing e vendas. O que significam essas três coisas para você, Tereza? Network, como eu falei, é tudo, né? É tudo. Eu amo me conectar com pessoas. Aliás, eu nem lembro onde que a gente se conheceu. A gente se conheceu no Sebrae. Foi no Sebrae, né? Foi. Aquele movimento de valorização dos microempreendedores, aqueles cursos, aquelas coisas. Foi. Aí depois o reconhecimento lá em Palmas. E ali em Palmas a gente conectou de verdade. Lá em Palmas, lá foi bacana. A gente tirou umas fotos bem legais lá. Foi exatamente. Verdade. Networking para mim é tudo. Eu amo pessoas. Meu Deus. Eu te contei, né, que quando eu era pequenininha eu era tímida, né? Tem gente que não acredita. Gente, vocês acreditam nisso? Você acredita que eu já fui tímida? Nem eu, mas eu já fui. E eu vejo que hoje networking é tudo, né? E você falou de marketing. Marketing, eu acho que hoje em dia o marketing está em presente qualquer lugar, em tudo, né? Não tem como escapar do marketing, não tem, né? A gente querendo ou não, em algum momento vai aparecer, sabe? É claro que tem pessoas que não gostam de se expor. Eu não tenho problema com isso, porque eu acho que eu gosto. E vendas para você? Eu achava que eu não vendia nada, né? E hoje eu acho que eu vendo muito bem, porque primeiro eu tenho que vender você mesma. Eu mesma. Você mesma. Né? A primeira parte da venda é eu me vender, mas antes de vender eu tenho que acreditar no produto que eu estou vendendo. Isso. Né? Então, se eu não acreditar em mim, eu também não vou vender aquilo que está tudo ao redor. Isso, eu costumo pensar que você não vende aquilo que você não compra. Sim, e também não vende aquilo que você não acredita. E não vende aquilo que você não acredita. Por isso que na época que lançou o Terracota e meu marido não conseguiu arrebanhar corretores para vender, eles não acreditavam. Eles não acreditavam que o prédio ia sair do chão. Eles não acreditavam na venda de um imóvel na planta, não era realidade. É igual aquele cara que foi destacado para vender sapato num lugar da África. Chegando lá, ele viu que ninguém usava sapato, voltou e disse, olha, não dá para vender sapato. Ninguém usa sapato naquele lugar. Colocaram outro vendedor e falou assim, cara, eu vou rachar de ganhar dinheiro nesse lugar. Porque ninguém usa, então eu vou ensinar esse povo a usar. Né? O Steve Jobs criou essa necessidade em nós quando ele lança um computador de mão. Pois é, olha que coisa louca. A gente ouve música no celular, a gente mapeia a nossa atividade física no celular, a gente controla algumas funções vitais de nossa saúde no celular. Isso tudo foi alguém que vendeu para a gente a ideia de que você poderia ter tudo na palma da sua mão. Exato. Ele poderia não ter feito isso e a gente estaria até hoje analógico. Exatamente. Então, vendas para você é isso. Aí, de repente, você tem uma ideia que supera tudo, literalmente supera.
Como é que a Supera parou na tua vida? Como é que a Supera chegou na tua vida? Parou não, que ela chegou na tua vida. Ricardo, quem descobriu Supera, né, na internet. E assim, por causa do histórico de Alzheimer na família do Ricardo, sempre me preocupei muito com o processo de envelhecimento. Eu sempre falava para ele, bem, a gente não pode envelhecer sem atividade, a gente tem que fazer coisas novas. Eu nem conhecia Supera, eu nem tinha parado para pensar o que é neurociência, o que é treino cognitivo, eu nunca nem tinha ouvido esse termo, não que eu me lembre. E aí, mas eu já tinha isso meio que dentro de mim, né? Eu falo para ele que eu, apesar de que eu amo profundamente meus pais, obviamente não estão mais aqui, mas os amei e amo. Meu sogro, minha sogra, meu sogro está, minha sogra faleceu há 2 semanas atrás. E alguns tios que estão aí no processo de envelhecimento, eu falei, eu amo essas pessoas profundamente, mas eu não quero me espelhar no processo de envelhecimento, no processo deles. Por quê? Porque é outra forma de envelhecer. A gente tem que criar a nossa forma de envelhecer. Você não quer o convencional? Não quero. Eu sempre falei isso para o Ricardo, antes mesmo de conhecer Supera. Né? E quando ele me apresentou, eu falei, meu Deus, que coisa louca. A gente, tipo, não sei nem o que é isso, né? Por onde que começa? Uma escola, uma academia de ginástica cerebral, mas eu me apaixonei por tudo aquilo que o Supera proporciona para as pessoas, por tudo aquilo que o Supera pode fazer, desde crianças até idosos, né? Então, foi aí que a gente decidiu abrir o Supera em Araguaína, que é algo novo, né? Você é disruptivo, né? disse uma coisa que mexeu aqui comigo. A gente não consegue fazer alguma coisa ou entrar em alguma coisa que não esteja alinhado com os nossos princípios. Basicamente você disse isso, né? E ardia em você essa vontade de ver um novo jeito de envelhecer. Sim. Né? E aí você pensou o histórico da família, você pensou como esticar mais essa coisa. Né? Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, você dizia que você é uma pessoa muito intensa e que quando a morte chegar, você ainda vai brigar muito para você não ir. Com certeza. Né? Vai me levar contra gosto. Vai levar você contra gosto. Então, esse lance do que você disse é muito pertinente. Essa coisa de você desenvolver negócios baseado nos seus princípios, baseado nas suas expectativas sobre algo. Ou seja, existem milhares de oportunidades de fazer dinheiro. Existem milhares de oportunidades de fazer dinheiro. E em nenhuma delas você disse assim para mim, não, eu pensei em montar a Postigo porque eu pensei que eu ia ganhar muita grana. Não, como ninguém queria vender os prédios porque ninguém acreditava, eu vi a oportunidade de ganhar mais dinheiro, porque já que ninguém queria fazer, eu podia fazer e ganhar mais. A Supera, você não falou assim, não, nós enxergamos esse negócio porque tinha jeito de fazer muita grana com isso. Não, você disse assim, olha, ardia em mim uma vontade de fazer alguma coisa para envelhecer com qualidade. Sim. E surge a Supera na sua vida. Exato. E hoje, o que a Supera representa para você? É uma paixão, né? A gente vê aquilo que a gente consegue alcançar na vida das pessoas através da Supera. Seja desde crianças, passando por adolescentes, idosos, adultos e idosos, né? A gente vê que é capaz de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Porque, na verdade, Washington, o nosso cérebro, ele comanda todo o nosso corpo e ele é a parte do nosso corpo menos lembrada. Tipo, hoje você falou que você pedalou 30 km, né? E foi Isso. pouco, né? Tipo, pouco. Você faz muito mais do que isso. Muito mais que Mas isso. quando você vai pedalar, você pensa o quê? Você pensa no seu coração, você pensa, né? Não, vou ficar aí mais fortinho e tal, vou queimar caloria. Mas você não pensa, tipo, você não acorda de manhã pensando, hoje, não a maioria das pessoas, talvez hoje você já tenha essa consciência por tudo que a gente conversa. Mas a maioria das pessoas não acorda de manhã e pensa assim, hoje eu vou treinar meu cérebro, eu vou fortalecer as minhas sinapses, eu vou... Não.
sabe? E o nosso cérebro, ele é a parte que, aqui nasce todo o resto. É ele quem comanda. Você não precisa pensar que você tem que respirar, porque o seu cérebro está fazendo esse comando, Isso. sabe? Eu estou aqui falando com você e eu não estou parando para elaborar as palavras, porque o meu cérebro está fazendo esse comando. E é a parte do nosso corpo que a gente menos lembra dele, sabe? Porque é muito mais do que cognição, né? É muito mais do que cognição, sabe? É você ter uma vida com intencionalidade. Eu hoje tento levar a minha vida com muito mais intencionalidade. E eu descobri, eu faço Supera, eu falo que eu sou uma das piores alunas do Supera, que eu faço no dia a dia a maior parte. Sim. Né? E o que acontece? Nós estamos envolvidos com o Supera desde novembro de 2023. E todo esse envolvimento com o Supera, eu sempre fui uma pessoa criativa. Mas, cara, eu estou muito mais criativa, sabe? Eu sinto que tanta coisa na minha vida mudou depois do Supera. Por quê? Porque a minha capacidade de olhar para a vida também mudou. Supera ajuda nisso também, sabe? Então, assim, é muito bacana. A gente vê isso na minha vida, isso para mim, eu vejo isso na vida do meu esposo. Depois que nós entramos, né, nesse mundo do Supera, o meu marido, eu sinto que ele está tendo uma vida muito mais... Até a saúde dele melhorou, sabe? O Ricardo, ele tem cirurgia cardíaca, já teve câncer de tireoide, já teve problema vários. E assim, até isso melhorou, sabe? Ele está sendo muito mais... se desenvolvendo muito mais também. Então, é muito bacana ver isso na vida das pessoas. E na minha, né? Se eu não estivesse vendo na minha, eu não ia acreditar que eu poderia ver na vida dos outros. Veja que negócios, eles não são o que são porque eles colocam dinheiro no bolso das pessoas. Negócios são negócios porque eles precisam transformar alguma coisa dentro das pessoas e alguma coisa fora das pessoas também. Mas tudo começa aqui dentro de você. A Teresa falou de um monte de situações e em todas elas a gente vê que existe um processo de transformação por trás de tudo isso. E transformar, você transforma e você melhora as coisas quando você as transforma. E para a gente concluir aqui, Teresa, que palavra você deixaria para as pessoas em matéria de família, negócios, liderança, cristianismo? O que você deixaria, que mensagem você deixaria para as pessoas hoje? Para quem já empreende, para quem não empreende, para quem empreende através do CNPJ dos outros, para quem vive uma vida em busca de um sonho, para quem vive em cima de princípios. Que mensagem você deixaria para as pessoas aqui hoje? Liderança, eu acho que para ser um bom líder eu tenho que ser líder de mim mesma, né? Tipo, eu não posso ser levada de acordo com as correntes. Eu acho que enquanto eu não consigo ser líder de mim, até a perfeita ninguém é. Eu não sou, eu tenho meus altos e baixos, a vida da gente é uma montanha russa, eu brinco que a minha vida é uma montanha russa de emoções, né? Mas eu tenho que parar e olhar para mim e ser capaz de me liderar. Aí sim eu vou poder pensar em liderar qualquer outra pessoa, né? Família, cara, família é a base forte, é a solidez que a gente tem, né? E assim, é muito bacana que você falou, eu já estou naquele momento de ser avó, né? Então, sou casada há 37 anos com o mesmo marido. Uma vez uma pessoa me perguntou, eu tenho 3 filhos, mesmo marido? E assim, meu marido é maravilhoso, sabe? Meu marido me incentiva. Na hora que eu olho e falar, não vai dar certo, ele, claro que vai, você é capaz, sabe? Então, assim, a gente já está na fase de estar só eu, ele e os bichos. Nós temos uma bicharada em casa. E o momento continua sendo gostoso, né? Então, assim, e hoje meus filhos têm o núcleo familiar deles, cada um tem o seu núcleo familiar, né? Mas eu tenho o meu, que é meu marido e eu. É não perder isso, sabe? Esse laço é sensacional. Família é a base para eu construir todo o resto. Eu vejo dessa forma. E o que mais você perguntou? Família, negócios. Os negócios acontecem enquanto a gente está olhando para eles, né? Eu falo muito, e a gente que é da aliança, a gente fala, né? O que é fé?
Foco e energia. E eu falo isso muito para minha equipe. Fé é foco e energia. Enquanto eu estou colocando meu foco e a minha energia, vai acontecer. Talvez não aconteça no tempo que eu quero ou da forma como eu escrevi, mas vai acontecer. Da forma que tem que acontecer. Entendeu? Eu acho que é dessa forma que a gente tem que levar. E assim, só uma coisinha que eu lembrei enquanto a gente estava aqui conversando, sobre viver com intencionalidade. Eu tenho tentado aprender a viver o momento. Tipo, eu tô aqui agora com você, eu tô dando 100% para esse momento, entendeu? Quando eu fiz 40 anos, nós morávamos nos Estados Unidos, eu me lembro exatamente, eu estava subindo uma avenida de Scranton, a cidade que a gente morava, e o meu filho mais velho, no dia que eu fiz 40 anos, ele virou e falou assim: mãe, você já parou para pensar que você tem mais tempo atrás de você do que na sua frente? Eu estava dirigindo, gente, eu olhei para ele, eu falei: menino, mas da onde você tirou, né, essa ideia? Ele tinha 18 anos, eu tomei um susto, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E ele, eu vou mandar isso para ele, porque ele fala: você nunca esqueceu disso, né? Ele mora hoje na Alemanha. Sim. E quando eu estive lá no passado, a gente conversando, eu não lembro disso. Eu falei: mas eu lembro. Porque para mim foi algo muito impactante. Forte, impactante. Foi impactante, porque eu não pensava nisso. Eu, tipo, é como se eu fosse eterna. De lá para cá, eu comecei a pensar na minha vida como, cara, eu sou totalmente finita. Eu posso durar, mas o meu plano é viver até 88. Eu tenho 58. Então, mais 30 aí bem vividos. Sim. Né? Mas pode ser que não. Pode ser que amanhã minha vida acabe. O que eu deixei para trás? Como eu vivi cada um dos meus dias? Sabe? Então, assim, viver com intencionalidade, sabe? Eu acho que é o principal que a gente precisa aprender. Porque o celular, às vezes, e a vida agitada que a gente vive, faz a gente perder a intencionalidade naquilo que a gente está fazendo no momento. Eu estou vivendo agora, sempre pensando o que eu vou fazer depois. Sim. E a gente aprender a viver o momento, a intenção do momento. Eu acho que esse é o que mais eu tenho procurado fazer na minha vida. E para fechar, cristianismo. Cristianismo é uma coisa que mudou muitos conceitos na minha vida nos últimos anos. Eu fui pastora, voltei para o Brasil, não consegui ainda me adaptar. Tem 10 anos. Não, tem 10 não, gente. Eu voltei em 2009, né? Caramba, tem 16 anos já, tem muito tempo, vai fazer 16. E eu não consegui ainda encontrar um lugar, uma igreja ainda. Eu visito algumas, eu amo louvar a Deus, eu acho que Deus meu Deus, é tudo de maravilhoso que tem na minha vida, mas mudou muita coisa na minha vida. Eu sinto falta de cantar em inglês, de ouvir uma pregação em inglês, daquela igreja americana que ela tem ela é diferente, em muitos aspectos, diferente da igreja brasileira, não menosprezando uma ou outra. É a questão de ser diferente, porque é uma cultura diferente, né? Sim. E eu ainda quero estar, de fato, membro de uma outra igreja. Hoje eu não sou, mas eu acho que a igreja é fundamental. E Deus, então, aquilo que Deus tem, que a essência de Deus que todos nós temos, a gente não pode perder, sabe? É essa essência que eu acho que em cada um de nós Deus colocou um pedacinho dele. E é isso que faz a gente ser humano. Eu falo que hoje existem muitos seres humanos, talvez nem tantos, por tanta atrocidade que a gente vê, né? Tanta maldade. Sim. Eu acho que a gente tem que voltar para essa essência de Deus que também está dentro da gente. Sim. Sabe? E essa relação com Deus que eu falo para os meus filhos, né? O Yohi e o Ravi, meus netos gêmeos, que são delícia da vovó, eles têm 3 anos. Eu falei outro dia pro meu filho, é importantíssimo vocês estarem dentro da igreja com essas crianças, porque a gente tem muito para aprender lá dentro, sabe? Mas mais do que igreja, é a relação com Deus, porque tem muita gente dentro da igreja que também não tem relação com Deus. E mais do que estar dentro da igreja, é ter um relacionamento com Deus, o Criador e o provedor de todas as coisas. Que maravilha. Então é isso. Deus, em primeiro lugar, família, trabalho, né? Essas conexões vão fazer com que você realmente tenha sucesso em tudo que você vier a empreender.
o fracasso, ele é apenas um dos estágios do sucesso, que todos nós teremos em algum momento. É como a criança que está começando a andar. Ela anda e ela cai. E ela decide se ela fica no chão chorando ou se ela levanta e tenta mais uma vez. Bom, era esse o nosso recado. Muita gratidão, Tereza, por você ter decidido estar falando um pouco da sua vida aqui. Abriu um monte de coisa aqui que eu Abriu nunca nem tinha abriu um falado. monte de situações aqui e a gente volta. A gente volta para falar muito mais coisas, para trazer muito mais insights para você. E é sobre isso. Vamos crescer juntos. Bacana. Pronto, meninos. E aí? Agora eu vou pedir